Olá, alunos do Seminário Teológico Paulo Leivas Macalão, Básico em Teologia. Voltamos para a nossa segunda aula. Nós estávamos falando sobre exatamente Jesus preparando os seus discípulos para a evangelização. Eu falei que ele ficou sozinho, não foi? Não falei isso, não. Ele treinou-os e esteve com eles todo o tempo. Inclusive, nós lemos o terceiro ponto aí na página 7, olha só. Exigiu deles a consagração. Consagração é dedicação. Está se preparando espiritualmente para um combate ferrenho contra as hostes espirituais do poder da maldade. E Paulo ainda diz que muitas vezes, até mesmo nas regiões celestiais. Então Jesus diz, vocês vão ter que se consagrar. Enquanto estavam com Jesus, parece que houve até esse questionamento, não é? Alguém disse, olha, os discípulos de João jejum, se prepara. Eu não estou dizendo que consagrar é jejuar, não. Consagrar é ter uma vida separada com Deus, é ter uma vida dedicada a Deus, estar pronto, estar sempre pronto para a obra de Deus, para desenvolver, levar à tona a obra de Deus. Entendeu? Mas dentro dessa consagração vem algumas partes importantes, entre elas o jejum, a oração, a leitura bíblica. Como você vai enfrentar uma pessoa que já pertence a uma religião comparada à luz da Bíblia? Ou uma seita, vamos dizer assim, uma seita. Aí como que você vai estar levando a ele o quê? Apresentando sua defesa de fé. Como? Se você não lê sua Bíblia. É bom a gente falar isso aí. Até tem muitas pessoas, inclusive obreiros, que se desleixam um pouco nessas questões. E Jesus, então, por isso que ele exigiu a consagração, dedicação ao máximo. É claro, dentro dos seus, você precisa controlar, mas você sabe que você precisa prestar serviço à sua igreja. Estar colaborando com a sua inteligência, com a sua disposição, com a sua vontade, tá? Para ajudar na evangelização da igreja. Quarto ponto, transmitiu a eles o seu poder como condição e credencial. Recebei o Espírito Santo. Esse passo muito importante. A Bíblia diz que ele soprou, isso aqui foi muito antes da questão lá de Atos 2. Soprou sobre eles o Espírito Santo. É claro que ainda a autenticação disso aí foi lá no dia de Pentecostes. O Espírito Santo desceu e agora está com a igreja até levar ela no arrebatamento. Acompanhar ela, assistir. Sabe que papel que o Espírito Santo está fazendo? Está fazendo o papel de o Damasceno que foi buscar Rebeca para Isaac. Foi lá, viajou distante, enfrentou momentos difíceis no deserto, lá naquele povo de Padã Arã, região lá da Mesopotâmia. E aí, mas ele trouxe Rebeca e entregou para Isaac. Isaac é um símbolo, uma figura de Cristo. Rebeca, uma figura da igreja. Muito lindo esta forma de entender a palavra
palavra de Deus. Bom, mas vamos ver mais uma outra questão que Jesus também fez, além da consagração, além de transmitir a eles o Espírito Santo, receber. Esse 4 tem como referência João 20 e 22. Quinto, demonstrou como deveriam proceder. Olha só o que ele disse. É importante isso aqui. Eu vos dei o exemplo. João 13, é isso mesmo. João 13 e 15. Eu vos dei o... mas que lindo. Faço o que eu mando e não olho o que eu faço. Cumpre minhas ordens. Eu estou mandando, vai logo. Mas vem ensinar nós. Se vira. Jesus não deixou eles na corda bamba, não, gente. De saia justa, não. De forma alguma. Jesus foi tremendo durante o seu ministério. Por isso ele era o homem perfeito. Vamos mais? Aí, sexto ponto. Delegou a autoridade e distribuiu o trabalho entre eles. Delegou o trabalho e distribuiu o trabalho entre eles. Eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4:19. Eu vos farei pescadores. Aí é que é o negócio. Aí é que é o treinamento, a importância do treinamento. Gente, eu acho que ele conversou isso com os discípulos algumas vezes. Vocês são pescadores, tudo bem. Mas eu vou mostrar para vocês como que é que pesca. Deu lição. Lembra de um dia? Até na profissão deles, dentro da profissão deles. Para dizer para eles assim, olha, para dar um exemplo, para vocês pescar almas humanas, é semelhante a vocês pescarem esse peixe de vocês, não estão pescando muito bem, não. Eu vou dar uma aula, eu vou provar para vocês que eu também sei fazer essa pescaria de vocês, essa pescaria natural aí. Tá bom. Profissional. Tá bom. Pedro, depois que ele ressuscitou, aparece um dia. Lança a rede para o lado direito. E eles falam, Senhor, nós pescamos a noite inteira, não tem como, não tem jeito, não pegamos nada. Aí ele diz assim, lançai a rede ao lado direito do barco e depois vocês me falam. De repente ele sentiu só fazer aquela pressão. E era peixe, foi 153 grandes peixes. É cumprir a ordem. Ele estava dizendo para eles assim, olha, na vida cristã, você vai ser desse jeito, confia em mim. Eu vou mandar na hora certa vocês fazerem, quando eu acionar, quando eu disser, através do Espírito Santo, nessa comunhão íntima que nós continuaremos tendo. Vocês sabem que no Novo Testamento aparece muito um consorciamento entre o Filho e o Espírito Santo. Pode haver momentos que tem manifestação de Jesus, mas não está sozinho. Está o Espírito Santo, mas não está sozinho. Interessante, né? Porque os dois têm atuação na terra. Jesus veio e tornou-se homem. O Espírito Santo veio para conduzir a igreja, embora sem necessidade de se humanizar. Agora Jesus não, Jesus se humanizou. Sem contar que lá no Velho Testamento já existia essas experiências, hein? De Jesus, de Deus, na pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ou do Pai, ou do Filho, ou do Espírito Santo, tomou refeição com Abraão e tal, conversou, descansou, lavou os pés, Abraão lavou os pés deles. Então vejam só, mas aquilo lá inclusive chama uma teofania.
Então nós temos que abraçar esta causa. Vamos ver mais aqui a sexta que nós falamos, Mateus 4,19. A número 7. Supervisionou pessoalmente o trabalho deles. Pedro, mas que trabalho lindo, rapaz. Vocês lembram quando eles foram numa das comissões, se eu não me engano, é a dos 12. Quando eles chegaram e disseram, Senhor, os mortos ressuscitaram, os demônios se sujeitaram a nós. Foi milagres, foi bênção, foi almas. Muitas almas, Senhor. Aí Jesus disse assim, eu vi Satanás descendo do céu como fogo, que era inflamado, destronizando ele. Preste atenção. Jesus deu uma nota para eles daquele trabalho. Ele disse assim, não alegrai-vos por ter vos sujeitado, mas pelos vossos nomes está escrito no céu. É a nota. O que é isso aí? É um 10 que a gente ganha, um 100, né? De primeiro a gente ganhava muito, era 100. 100 nas provas lá na escola secular, né? Educação secular. Aí nós ganhava lá um 100, mas a gente ficava alegre, ficava feliz. Aí Jesus falou, vou dar um 100 para vocês nisso aí. Bom, vamos mais. Número 8. Sim, esse 7 tem a referência. Marcos 8,17. E finalmente, esperou que eles se multiplicassem. João 15,16. Esperou que eles se multiplicassem, aumentassem. E aí o que é essa multiplicação? Você lembra da parábola dos 10 talentos? Conta lá a divisão desses talentos, a conta que distribui não é 10. Mas o que pegou 5, entregou 10. Por isso que a soma maior é do que entregou. O que pegou 2, entregou 4. E o que pegou 1, devolveu, entregou 1. Aliás, ele não entregou 1, Amário. Ele entregou o próprio que ele pegou, enterrou e depois foi lá e pegou. Mas não, aqueles outros 2 multiplicaram. E eu gosto muito de parar para observar o quanto a igreja tem crescido. Sabe por quê? Porque você está multiplicando. Tem muita gente multiplicando. Ainda tem uns que estão improdutivos. Não estão produzindo. Nós temos duas instâncias na nossa vida muito importantes para essa questão primeiro, uma para a produção. Gálatas 5, do 22 em diante. Vai falar dos frutos, do fruto do Espírito. 9. E eles precisam estar enraigados em nós. Aquilo ali, do momento da minha conversão, independente de batismo com o Espírito Santo. A hora que eu me converto, o Espírito Santo, eu já me torno morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 3:16, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vocês? A partir da conversão. Aí, preste atenção. Então, quando a produtividade, quando nós produzimos, quando nós entendemos que precisamos produzir, que assumimos essa responsabilidade, aí nós iniciamos
essa trajetória de produção a partir da nossa conversão. Aí depois tem a segunda experiência, que é a experiência do batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo. A experiência do batismo no Espírito Santo. Nós já é tempo. Por isso que nós não podemos ficar julgando a questão das denominações, das denominações evangélicas, que acham que o batismo com o Espírito Santo foi só para os apóstolos. Embora nós temos provas e mais provas de que é para todos nós. É para todos nós. O falar em língua é para nós em nossos dias. Por isso que se divide aí o cristianismo, não é? O cristianismo se divide em cristãos bíblicos, cristãos não bíblicos. Eu não vou falar para você quem é cristão bíblico e quem não é cristão bíblico. Eu vou falar que eu sou bíblico. Eu sou da ala do cristianismo bíblico. Mas dentro desse cristianismo bíblico, vem evangélicos pentecostais e evangélicos tradicionais. Dentro deste contexto de evangélicos pentecostais, já surge talvez há 40 anos aí, já surge o neopentecostalismo, o novo pentecostalismo. O novo pentecostalismo, eles já não são assim muito envolvido com ensinos teológicos, com escolas, com seminários, com escolas bíblicas, com cultos, escola dominical. Alguns têm, mas é a minoria. Já levam a coisa mais assim, mais à la volonté, certo? Mas estão pregando a palavra de Deus. Estão pregando a palavra de Deus. É a época do neopentecostalismo. Trabalham mais em prol. Parece que as igrejas são mais ligadas a uma organização, a um sistema empresarial e tal. E deixa isso para lá. Diz que quando vê a barba do vizinho arder, bota a nossa de molho, bota a sua barba de molho, tá? Então é isso aí. Mas ele esperou que ele se multiplicasse e multiplicou até os nossos dias. Então aqui nós vamos encerrar a segunda aula. Agora, na terceira aula eu vou falar com vocês sobre o Evangelho, ideias errôneas acerca da evangelização, são esses pontos e mais outros. Aí nós já vamos acelerar mais, senão nós não estudaremos essa apostila somente em 6 aulas, em 6 videoaulas, tá? Deus abençoe e voltaremos para a terceira aula.